Eu quero reforçar um pensamento bíblico que você pode e deve empreender e acreditar que existe graça para isso. Às vezes dá um frio na barriga, Sim, né? dá. Mas é aí que mora o milagre, é aí que mora o modelo, né, o lugar onde Deus pode moldar o seu pensamento. Porque olhar para o futuro com medo não combina com a Bíblia. Não combina. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, né, no almoço, conversando com um amigo, eu trouxe exatamente essa questão. Uhum. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Né? E a pergunta que eu te faço, do que você tem medo? Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus nos negócios e através dos negócios. E o podcast da Rede Tela é esse instrumento que abençoa, provoca, mas tem o objetivo de trazer histórias que impactam o seu negócio. É isso mesmo, né? Esperamos que com estas histórias, esses testemunhos, você leve algo que possa ajudar você a pensar o seu negócio de uma forma diferente. E o convidado de hoje, um empresário do ramo da medicina que tem o objetivo de fazer você enxergar o seu negócio com outros olhos. É isso mesmo. Bem-vindo, Charles Costa. Edu, muitíssimo obrigado. É um prazer, uma honra poder estar compartilhando com você esse tempo. Muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui com a Tela, Negócios e Missões. E eu espero literalmente poder ajudar todos os ouvintes a enxergarem a vida com outros olhos, literalmente. Muito bom. O trocadilho aqui, com perdão do trocadilho, né? Estou dizendo isso porque o ramo da medicina em que o Charles tem negócio, Instituto, portanto, de Olhos Charles Costa, é então um segmento da visão. Isso. Né? E a gente vai tentar entender aqui a cosmovisão, né? Aproveitando mais uma vez o trocadilho aí, de como um médico que estava com uma vida tranquila fez de um problema, né, global, no caso a pandemia, algo que fizesse mais sentido aí e transformasse o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus confiou, em algo que transformasse de verdade vidas, além de simplesmente cumprir tabela e pegar um cheque no final do mês. Eu estou chamando a atenção para você porque muitas vezes nós fazemos o que fazemos de uma forma automática. Você já parou para pensar nisso? E eu costumo dizer, Charles, que muitas vezes quando o negócio entra num voo de cruzeiro, isso é um problema. Ok. Do lado financeiro, isso pode ser uma solução, né? Mas se você entende o seu negócio como a sua missão, e é sobre isso que a Rede Tela, né, se propõe a repercutir dentro do conceito de cosmovisão, de mordomia, daquilo que Deus nos confiou para fazer, o nosso negócio não pode ser o nosso emprego. Não pode ser algo que a gente faz de forma automática, e aí existe um desafio, então quero já te convidar, você que tem um negócio já há mais tempo, que está resolvido do ponto de vista financeiro ou de fluxo de negócios, né? Porque você tem no mínimo dois mundos, aquele que está tentando passar a arrebentação da onda, fazendo aí uma paráfrase do surf, e aquele que já passou a arrebentação e está surfando, né, ondas maiores e com mais naturalidade. Mas o ponto é esse, né? Deus não nos chamou para cumprir tabela ainda que tenhamos sucesso. Nos chamou para usar os nossos negócios para abençoar vidas e transformar muitas vezes a visão das pessoas acerca do mundo. Como é que a gente faz isso? Então esse é o nosso desafio aqui do episódio de hoje, né, de como transformar aquilo que era, né, no seu caso aí talvez uma ocupação convencional, né, em algo que realmente olha de uma forma diferente, transforma a vida das pessoas, e você faz disso, né, um dom, um talento, eventualmente que Deus te conferiu, uma habilidade, né, em algo que realmente glorifica a Deus e permite que seja um canal de bênçãos
na vida dos outros. Então, de novo, você pode usar o teu negócio como uma forma de ganhar dinheiro. Eu já te adianto que usar o seu negócio prioritariamente como uma forma de ganhar dinheiro é reduzir a mínima partícula do universo, né? A gente está falando em nanotecnologia, né? Hoje tem a física quântica. Né? Com que olha o mundo subatômico. Né? A gente tem aí, então você que nos acompanha há mais tempo, fique ligado, a gente na nova temporada, já fazendo um spoiler aí, né? A gente vai para o 3º ano, Charles. É mesmo? Olha que bacana. 3º ano do podcast aqui da Rede Tela. E para inaugurar essa nova temporada, a gente tem um físico quântico que faz disso também no seu negócio. Bem diferente, né? Bem diferente. E lá, estudando um pouco sobre física quântica, entendi como isso tem muito a ver com fé, com o mundo espiritual. Então fica aqui já o convite para você aguardar aí. A gente está preparando um episódio, uma nova temporada muito especial, com talvez cenário novo, com todo um contexto novo, para que a gente possa continuar abençoando o seu negócio. Mas voltando aqui à questão do seu ramo de atividade, né? Como a gente faz a diferença. Mas deixa eu só concluir aqui as suas credenciais e talvez a parte mais importante da sua apresentação é que você é casado com a Érica, não é isso? Isso mesmo. E pai da Júlia, do Pedro e da Sofia. Isso mesmo. Muito bom. Bom, a gente sempre começa aqui no podcast, Charles, a gente fala de pequenos começos, né? Então eu queria entender a sua adolescência, como a sua infância, né? Você veio do Nordeste, você faz questão, né? A gente tem aí a gente se conhece já há um tempo, e fica muito claro que você faz questão de dizer sua origem, tem até um certo orgulho, né? Não é um mineiro, né? O mineiro normalmente ele dá um jeito no meio da conversa de dizer que ele é de Minas, né? Mas você veio do Nordeste, né? Você nasceu lá. Como que é essa infância? Mistura aí a sua história, a sua jornada, como que isso é o ponto de partida para o Charles que é hoje, né? Numa megalópolis como São Paulo, e tem, com a graça do Senhor, vencido não só como profissional, mas como homem de negócio. Amém. Edu, todo mundo tem uma história para contar. E Sem dúvida. Eu vou tentar resumir 50 e alguns anos em alguns poucos minutos. É impossível disso acontecer porque nós acabamos por trazer à tona aquilo que nós de fato lembramos. Eu nasci no interior da Paraíba, Campina Grande, em dezembro de 1970. Eu sou o caçula de uma família de 5 membros. Eu tenho uma irmã do meio, meu irmão mais velho, meu pai e minha mãe. Enquanto meu pai estava conosco, eu sempre lembro desse detalhe, nós tínhamos uma vida relativamente estável, satisfatória e tinha nossas necessidades supridas. E aí eu me lembro, Edu, imediatamente após, vamos pensar em 8 anos que seguiram, rapidamente. Meu pai, na ocasião, ele era um comerciante, ou seja, já tinha uma veia empreendedora. Legal, eu me lembrei então, desse de alguma detalhe. forma ele influenciou. Ele influenciou. Então, eu me lembro quando meu pai tinha uma pequena mercearia e vendia produtos como arroz, feijão, macarrão, coisa do tipo, para a população em torno. Famosos secos e molhados. Isso, né? Nesse caso eram secos. Eram os secos. Exatamente isso. Eu me lembro que eu cresci então dentro desse ambiente, vendo meu pai como uma referência para começar a empreender. Só que naquele momento ainda não tinha consciência da importância de empreender. O meu pai, entretanto, era uma pessoa que não era saudável. Ele tinha alguns problemas de saúde. Ele era muito querido pela população na ocasião. Eu me lembro, tem alguns detalhes na nossa memória que não passa desapercebido. Todo final de ano, nós estamos agora nos aproximando do Natal, então meu pai tinha o hábito, por exemplo, de matar literalmente o animal e dividir com a população que morava em torno. Que curioso isso, hein? Generoso, né? Bastante generoso. De generosidade, genuína, né? Meu pai se chamava José Barbosa, mas todo mundo chamava de Zé. Zé Galego. Zé Galego, ele era um jovem bonito, de olho claro, e ele era muito querido pela população. Meu pai, então, muito jovem, com 44 anos de idade, ele teve um problema sério de saúde, acabou não conseguindo reverter a situação,
E meu pai, então, foi a óbito. Quantos anos, Charles? 44 anos. Jovem, né? Ele era bastante jovem. E aí, Edu, vem um grande desafio. De repente, até a presença do meu pai, nós tínhamos as nossas necessidades materiais satisfeitas. Quando meu pai se faz ausente, ele não preparou, é uma coisa que eu aprendi, tá, Edu? Então, nós homens não podemos ficar doentes fácil, nem podemos morrer fácil. Porque existem pessoas que dependem de nós, principalmente Sim. esposa e filhos. Quando meu pai se foi, deixou literalmente minha mãe semi-analfabeta. Meu irmão, na ocasião, tinha 14 anos, minha irmã 11, eu tinha apenas 8 anos de idade. Já ouvi falar naquela terminologia casa de pau a pique, Edu? Sim. Era alguma coisa parecida que meu pai nos deixou. E aí vieram os desafios, Edu. Nossa, que situação difícil, nós conseguimos sobreviver. Escassez Quase plena. que extrema, viu, Edu? Nós tínhamos... Eu me lembro que era assim, Eduardo. Primeira semana nós tínhamos 3 refeições ao dia. Segunda semana, 2. Terceira semana tínhamos uma refeição. E na Uau. quarta, nem sempre tinha refeição. E curiosamente, sempre fui crente. Quando eu falo sempre fui crente, eu até comentei contigo, eu fui o único dos irmãos que nasceu no hospital, depois eu fui para casa, em seguida eu fui para a igreja. Minha mãe me apresentou ao Senhor com 21 dias de vida. Hospital, casa, igreja. E eu sempre me lembro, mesmo nesse ambiente, todo final de semana nós estávamos na igreja. Então, nosso final de semana era, vamos para a casa do Senhor, caminhando, chegávamos lá, compartilhávamos então a nossa fé em comunidade com as pessoas. E é interessante que já nessa época, Edu, eu já tinha um certo interesse em entender como é que funcionava, por exemplo, o sistema biológico dos animais. Olha que curioso. Porque eu brincava com os meus amigos e, Edu, assim, eu morava na última rua dos bairros mais pobres, lá de Campina Grande, Paraíba. Eu estou dando um salto no tempo de mais ou menos 45 anos atrás. A energia elétrica era bem precária, esgoto era céu aberto, literalmente, a água parcialmente encanada, às vezes tinha, às vezes não tinha, e era essa a realidade. A nossa diversão era basicamente jogar futebol e eu saía para as caatingas de Campina Grande para literalmente pegava alguns animais, principalmente sapo e lagartixa, e trazia para casa para fazer experimento nesses animais, Eduardo. Mas de onde veio essa inspiração maluca, né? Me permita a sinceridade. Porque de secar bichinho, com quantos anos você tinha? Eu tinha alguma coisa em torno de 10 anos. Uau, muito diferente isso. Eu não sei como te explicar, mas o que eu me lembro é que se passar pela minha cabeça, o que é que faz uma perna andar, o que é que faz um tórax expandir, o que é que está por trás disso para que eu possa entender. O curioso, Edu, é que nessa época nós não tínhamos anestesia nos animais, então imagina, eu primeiro tinha que matar o animal, depois eu literalmente dissecava o animal e levava para minha mãe. E minha mãe sempre foi uma referência para mim na ocasião, e ela ficava dizendo, meu filho, como é que você está fazendo tal coisa? Mãe, eu quero entender o que é que se passa por dentro do animal. E o tempo foi se passando, Edu. Um pouquinho mais para frente, por volta de 10, 11 anos de idade, minha primeira atividade profissional foi sapateiro. Acabei de me lembrar. Então, como eu queria, de alguma maneira, ajudar a sobrevivência da minha família, eu queria ter alguma participação. Então, nos fundos da minha casa tem uma sapataria e eu fui aprender como é que se constrói um sapato. Tanto é que eu gosto de ir para shopping quando tem que comprar sapato, então eu pego o sapato, eu olho. Até hoje. E eu lembro como eu tinha essa curiosidade com relação ao sapato. Então, a minha primeira atividade foi sapateiro. Toda a minha formação foi pública. A minha adolescência foi como uma adolescência normal. Agora, o curioso, Edu, eu sempre me lembro que eu nunca perdi o interesse em estudar. A nossa vida de lazer era basicamente jogar um futebol. E todo final de semana nós estávamos em igreja. Então, quando eu não estava em casa, eu estava na escola, ou se não, eu estava na igreja, e o pouco tempo de lazer era jogando futebol com os amigos da rua. E toda a formação foi pública. E o tempo foi se passando, Edu. E veio a adolescência, e depois veio um pouquinho mais de idade. Falhador. Como que você acredita, Charles, que esse ambiente de escassez mudou a sua visão de superação? Porque, sendo cristão, né, você pode ser cristão nordestino e ter um contexto de limitação. Mas como que esse ambiente gerou um modelo mental de superação? Porque depois você foi expandir, hoje aí está desenvolvendo uma outra visão. Edu, pensa o contrário. Vamos pensar numa situação em que todas as necessidades materiais estão satisfeitas. Vamos dar um salto no tempo e vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Que tipo de necessidade Adão e Eva tinham do ponto de vista físico ou do ponto de vista emocional?
Nenhum. Nem social não tinha, né? Nem social, não tinha nenhum tipo de necessidade. Então, na verdade, não é um ambiente que define ou que justifica você decidir escolher o caminho que não deveria ser escolhido. Nem a escassez, por um lado, como você trouxe à tona, nem a satisfação plena do outro lado. Mas é uma disposição natural, uma predisposição natural, ou mesmo as escolhas. E, na verdade, Eduardo, quando eu me deparava com as dificuldades, os problemas, aquilo era como se fosse um feedback ou uma retroalimentação para que eu ficasse mais estimulado a superar a dificuldade do problema. Então, assim, se hoje não tem alimentação adequada, eu vou fazer por onde a alimentação vem à tona. Se hoje eu não tenho vestimento adequado, eu vou fazer para que isso aconteça. Se hoje o calçado não supra as necessidades e a moradia, e assim sucessivamente. Então, a presença da escassez serviu como um pontapé e um fator alimentador para que dentro de mim eu criasse condições para mudar aquela realidade e não para justificar continuar dentro dela. Foi essa a visão que eu tive no momento. E no primeiro momento, não somente eu, meus irmãos e minha mãe, foi o seguinte: vão estudar. Curioso, Edu, que eu lembro minha mãe fechando os nossos livros para nós irmos dormir. Então minha mãe nunca disse, vai estudar. Ela sempre disse, fecha os livros para descansar. Tivemos então a percepção que a educação seria o caminho mais adequado para nós suprirmos as nossas necessidades e termos uma vida digna. Bom, avança no tempo aí, e aí nós temos o Dr. Charles, agora já no hospital, né? E pelo menos é o senso comum que o médico tem a vida resolvida, né? Faz muito plantão, ganha isso, bem, etc e tal. E você já estava em São Paulo quando veio a pandemia? Eu já estava em São Paulo. Eu fiz toda a minha graduação, toda a minha formação foi pública, então eu fiz Federal da Paraíba, vim para São Paulo. Naquela ocasião eu tinha um perfil acadêmico, ainda tenho um pouco hoje. Fui para a Universidade Federal, a Universidade de Santo Amaro, depois eu fui para a Universidade Federal de São Paulo, fiz toda a minha formação acadêmica, especialização. Comecei o mestrado, depois eu transformei em um doutorado. E, paralelamente, eu trabalhei num grande hospital de oftalmologia. Na ocasião, minha leitura é o seguinte: eu vou fazer um investimento grande em carreira acadêmica e, paralelamente, tudo que eu aprender, eu vou colocar em prática no local que tem a infraestrutura. E as coisas foram caminhando. Mas, Edu, chamando a atenção, realidade médica não é fácil não, jovem. Médico precisa trabalhar bastante e o modelo prevalente, principalmente de convênios, faz com que o médico não tenha, infelizmente, uma remuneração adequada. Então, o médico acaba se sobrecarregando, trabalhando no volume exaustivo, nem sempre com as condições adequadas e uma remuneração que deixa bastante a desejar. Então, a realidade de médico hoje não é tão simples. O médico precisa trabalhar muito para ter um salário considerado razoável, para que com isso ele consiga suprir as necessidades e ter a vida digna. Mas existe possibilidades, Edu, através do empreendedorismo, de mudar também essa história. Mas já vamos conversar com isso daqui a pouquinho. Boa, a gente fala já sobre empreendedorismo. Mas o ponto que eu queria destacar é que, e acho que mistura aqui com uma pergunta, né? Sobre certo aspecto, você falou, o médico precisa trabalhar muito, mas ele, de alguma forma, assim como outras questões em outras áreas, o médico fica meio viciado em trabalhar, né? É o caso do workaholic, né? Isso. Mas eu trabalho desde... Já ouvi essa história, né? Poxa, eu trabalho 12, 14, às vezes 16 horas e a família definhando. Não, mas é porque eu preciso. Não, você não precisa. Você já, fazendo trocadilho lá do surf, você já passou a zona da arrebentação. Sua família precisa de horas da sua presença. Não, mas eu preciso. Então, no final do dia, essa pessoa é o famoso workaholic, sendo empreendedor ou não, né? A definição para mim de workaholic é viciado em trabalho e não em ganhar dinheiro. Dinheiro é um outro assunto, né? A pessoa tem a necessidade, né? E eu acho que o ecossistema da medicina te leva um pouco para isso, né? Porque você precisa fazer muito plantão e tal. E eu acho que isso de alguma forma impacta a vida social. Eu, por exemplo, não conseguia lá quando era adolescente, mas nem de longe me imaginar numa área médica, porque, né, a primeira coisa que vem à mente é você tem que fazer plantão. Sim. Né? E para mim eu sempre fui um ser muito sociável, desde adolescente, etc. Né? Então, quando eu me converti na adolescência, com 6 meses eu já virei líder dos adolescentes ali e depois não parei mais. Então,
a sociedade, viver em sociedade, né, tá muito envolvido com pessoas. Isso para mim sempre foi o valor, e eu creio que hoje se revela aí como presidente do Instituto Tela, líder Sim. do Tela São Paulo, outras tantas atividades, e todas elas têm um viés que o pilar é relacionamento com a comunidade. Ok. Mas voltando ao seu ponto aqui, você estava ali no hospital, Sim. né, a despeito se proporcionalmente remunerado, Tá. mas um médico vai ganhar melhor do que um trabalhador raso, Isso. convencional. Correto. Então, partindo desse princípio, você estava ali numa certa zona de conforto. Ok. Esse é o ponto que eu quero colocar Ok. e chamar a atenção aqui para a nossa audiência, né? Te ajudar a pensar ou te provocar a pensar. Será que você, independente de onde esteja, não está numa zona de conforto? Ok. Porque acho que é parte do seu testemunho aí, né? Então, você está num hospital legal, você tem uma vida acadêmica bacana. De novo, se você deveria ganhar 400 mil e está ganhando 200, é um dado, mas de fato te leva a uma zona de conforto. Ok. E aí vem um fator completamente colapsante, vamos dizer assim, né? O mundo entrou em colapso, né? Com a pandemia, as pessoas não sabiam nem se ia viver. Não sabia. Né? Óbvio que aqui no Brasil teve um pouco mais de tinta ou um excesso, né? Sim. De valorização, criou-se um problema maior. As pessoas começaram. Eu soube, Charles, pessoas que cortaram relação com familiares, se isolaram, falaram assim: não, eu vou morrer. Aham. Né? Se eu for na porta e conheci pessoas que entraram numa depressão profunda pelo medo de contrair o vírus. Um terrorismo psicológico. Tá. Né? Mas eu me lembro que assisti um documentário da Apple TV, que deve inclusive estar aí, recomendo. E dizia que aquela pausa que o mundo deu ajudou muitos ecossistemas ou biomas, né, a área da natureza, a se reconstituir. Oh, que interessante. Né? Uhum. Eu me lembro que tinha lá uma área que ela estava tão carregada ali de poluição que mais 10, 12 anos naquela frequência, as pessoas iam morrer, problema de excesso de dióxido de carbono no ar, etc. Tal. As pessoas já tinham muito problema de respiração e tal. Tá. E aquela pausa fez com que eles a população enxergasse um monte, né, uma colina no final da vila. Ok. Né? Então, ou seja, eles não conseguiam enxergar o céu, para você ter uma ideia. Tá. Né? Aí mostra lá a questão do ecossistema ali marinho, de algumas regiões. Então, assim, não dá para negar que a pandemia trouxe, né, coisas muito pesadas, mas trouxe muitos benefícios. Sim, não tenho né? dúvida. Eu imagino que se você olhar para trás, você falar assim: puxa, se eu tivesse tomado a decisão, talvez não teria ido por esse caminho. Ok. Mas a pandemia te empurrou Isso. de alguma forma ao empreendedorismo. É isso, né? Estar na zona de conforto, às vezes, é um problema maior do que o próprio problema em si, como o caso da pandemia? Eu concordo com o raciocínio. Estar na zona de conforto pode ser um dos piores lugares para se estar. No primeiro momento, quando eu tive uma origem muito humilde, de repente, quando eu consigo me tornar médico e começo a trabalhar, ganhar meu dinheirinho, então, considerando as minhas origens e o status que eu assumi, melhorou muito a minha situação. Então, a grana que eu comecei a ganhar foi suficiente para suprir as minhas necessidades. E, paralelamente, carreira acadêmica. Uma coisa muito boa que me aconteceu, me casei, em seguida veio o primeiro, o segundo e o terceiro filho. Que, aliás, diga-se de passagem, me permita a interrupção, a melhor coisa que acontece na nossa vida depois de aceitar Jesus é o casamento. É o casamento. Família, esposa, eu concordo totalmente. E aí, Edu, quando nós trabalhamos num grande hospital, quando você está acostumado a trabalhar por muito tempo numa grande empresa, é como se você não fosse desafiado a fazer algo diferente daquilo que você vinha fazendo. E a pandemia, então, ela veio para nos chacoalhar as estruturas. E eu fiquei parando para pensar, poxa vida, será não seria o caso de repente, encarar novos desafios? E eu me lembrei rapidamente
do ciclo de empreendedorismo do meu pai. Quando nós saímos juntos, ele ia fazer as comprinhas e as vendas dele para a população em redor. E eu fiquei imaginando, eu faço o que eu faço com excelência, eu vejo o resultado do meu trabalho, nós conseguimos ajudar as pessoas literalmente a enxergar a vida com outros olhos, mas eu ficava numa zona de conforto e estava tudo chegando até mim. E eu acredito que eu fiquei pensando, poxa vida, não seria um momento agora de mudar essa história? E claro, nós vamos levar essas inquietudes para Deus, oramos ao Senhor, chamamos nosso confidente maior, o Espírito Santo, assim como nossa esposa, segundo o Espírito Santo, nossas esposas. E trazendo à tona essas questões, a conclusão foi, se você não der vazão a esses seus sentimentos, e se isso não se transformar em uma mudança significativa, vale a pena você chegar aos 65, 70 e olhar lá para trás, e por que eu não tentei? Então, na verdade, foi uma conjunção de fatores que foram se somando ao longo do tempo, que acabou, juntamente com a pandemia, que acabou me estimulando a dizer o seguinte, sabe de uma coisa? É momento de tentar. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, por volta de 2021, e final de 2021, 2022, não faz tanto tempo, na verdade, eu disse, sabe de uma coisa? Você é um jovem empreendedor. Eu sou um jovem empreendedor, eu me considero um jovem empreendedor. Então, nós resolvemos, então, a empreender. Só que nós que somos médicos, Edu, nós não somos treinados para empreendedorismo. Sim, verdade. Nossa formação... A área da saúde como um todo, como né? todo. A nossa formação é extremamente técnica. Então, nós somos treinados basicamente para 3 coisas. Consultas, exames e cirurgias. Só que para qualquer negócio sobreviver no mercado tão competitivo, qualquer que seja a área, são muitas outras competências e habilidades que nós precisamos adquirir. Eu citaria algumas delas. Marketing, gestão, vendas é fundamental, liderança, cultura, modelos de negócio, tecnologia. E nós não aprendemos isso durante a nossa formação. E lá vou eu, então, desbravar o mato grande do empreendedorismo. Literalmente, eu fui fazer alguns cursos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É fundamental, Edu, trabalhar muito mindset. Sim, sem E, dúvida. paralelamente, todas essas competências. Comecei num pequeno coworking, fiquei mais ou menos um ano e meio. Depois eu migrei para um segundo coworking e agora finalmente eu estou com o meu consultório na Avenida Paulista. Graças a Deus. Muito bom. Deixa eu chamar a atenção aqui para uma entrelinha que o Charles trouxe aqui. A gente, Charles, tem também jovens empreendedores ou empreendedores, né, que eram CLT e estão começando a empreender. Eu quero reforçar um pensamento bíblico que você pode e deve empreender e acreditar que existe graça para isso. Às vezes dá um frio na barriga, Sim, né? dá. Mas é aí que mora o milagre, é aí que mora o modelo, né, o lugar onde Deus pode moldar o seu pensamento. Porque olhar para o futuro com medo não combina com a Bíblia. Não combina. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, né, no almoço, conversando com um amigo, eu trouxe exatamente essa questão. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Né? E a pergunta que eu te faço, do que você tem medo? Não é pertinente isso? É extremamente pertinente. Isso provavelmente, Eduardo, é uma das maiores dificuldades que aquele potencial empreendedor tem, só que ele não consegue dar um próximo passo por causa do medo. E às vezes o medo ele é fruto de ignorância. Sim. Às vezes o medo é fruto de uma influência positiva. O medo também pode ser fruto de uma falta de referência. Sim. Ou às vezes o medo é porque alguém não está te empurrando, como a águia faz com seu filhotinho quando percebe que ele está apto para voar. Perfeito. Então precisamos deixar de lado todos esses impedimentos e empecilhos, abrir os nossos olhos, enxergar lá na frente no horizonte e superar o nosso medo. Muito bom. Então fica aqui, né, o convite para você pensar do que você tem medo. Coloca diante do Senhor, né? Acho que é um tema que a gente nunca trouxe aqui no podcast. Mas de verdade, o medo ele talvez é inerente, né? Uma vez a jornada humana sem Deus. Porque eu entendo, né, biblicamente, que se o verdadeiro amor lança fora, a palavra é todo medo, eu tendo Deus dentro de mim, não tem por que eu ter medo. Eu preciso ser prudente, Isso. Né? Eu preciso construir valor, conhecimento, uma série de coisas, existe graça disponível para isso. Mas ter medo, não agir pelo medo, o medo normalmente nos paralisa, não é isso? Então, não agir porque eu tenho medo, isso não combina com fé.
Vamos Não colocar combina, assim, não né? combina com fé. Então, se você tem medo de avançar, porque, mas aqui tá bom, é perigoso, saiba que empreender é uma jornada de fé e Deus está junto com você. Eu quero só reforçar, se você tem dúvida, então, essa palavra é para você hoje. Joia, muito bom. Mas voltando aqui então à sua jornada, Charles, uma coisa também que nós conversávamos mais cedo e hoje em dia é determinante, né? Então você citou, óbvio que não vai ser fácil. Não é. Jesus não é. nunca falou que ia ser fácil. Nunca, é correto. Né? Mas você tem razão quando você fala assim, bom, além do conhecimento técnico, Isso. agora eu preciso desenvolver algumas habilidades que eu não tinha antes ou não precisava antes. Né? Visão de marketing, visão de vendas Isso. e outras tantas. Se a gente for colocar hoje num pacote as habilidades adicionais necessárias para ser um empreendedor, a gente provavelmente vai colocar numa caixa ou num lugar chamado digital. Ok. Então, através do digital, a gente tem ferramenta para tudo. Sim. Né? E talvez um ambiente que congrega todas essas habilidades e nos impulsiona são as redes sociais. Ok. Qual que é a sua visão ou como a rede social tem ajudado ou impactado o seu negócio? Eu digo isso porque a gente, para quem não sabe, a gente vive uma era, um tempo, né? Antigamente o marketing era só você anunciar o produto. Isso. Depois passou a ser anunciar o produto e dizer o diferencial. Ok. Depois anunciar o produto e aí, né, os estudiosos do marketing dizem que a gente está na 10ª fase do marketing, que além de um monte de coisas que o marketing tem que olhar, é o dono ser a cara do produto ou da empresa. Então, qualquer que seja o seu negócio, fica aí um alerta, né? A importância, né? Eu acho que o maior exemplo aí é o empresário da CIMED. O que uma farmacêutica tem a ver com rede social? Simples. Depois que o dono começou a aparecer, triplicou o faturamento. Tá bom para você? Faz sentido? Faz então, a importância sentido. hoje de considerar a rede social como um pilar estratégico do negócio, né, Charles? Não dá mais, Edu, para você viver qualquer que seja o seu negócio sem que você explore de maneira correta o potencial absurdo que existe nas redes sociais. Tanto é que nessa minha decisão de empreender, porque eu trabalho com pacientes particulares e reembolso, eu não sou conveniado. Eu fiquei pensando, como é que eu vou então conseguir adquirir pacientes que sejam submetidos ao meu tratamento e tenham seus problemas oculares resolvidos? E a minha querida e amada esposa disse o seguinte, você precisa ir para o digital. Eu digo, é mesmo? É, você precisa ir para o digital. As esposas são sábias, né? São muito sábias, por sinal. E o curioso, Edu, eu me lembro, minha primeira live, alguns 4 anos atrás mais ou menos, eu com um headphone vermelho, a minha esposa do lado, eu perguntava para ela, será que eles estão me vendo e me ouvindo? Vai conversando, vai conversando. Na força, na coragem e na necessidade, impulsionado por alguém, eu resolvi então abrir mão do medo, porque na verdade, Edu, coragem não é a ausência do medo. Coragem é decisão consciente e voluntária de cara e com os olhos abertos enfrentar o medo. Boa definição. Fundamental. E hoje as redes sociais elas fazem parte do nosso cotidiano e é um caminho sem volta. E são muitas as opções que nós temos disponíveis no nosso mercado. Você pode gerar muito valor na vida das pessoas e o alcance que você pode ter. Nós estamos aqui fazendo um podcast, tela, negócios e missões, e quantas dezenas, centenas ou mesmo milhares de pessoas nas suas casas, no conforto do seu lar, pode receber um conteúdo de qualidade e ter suas vidas não só impactadas, mas transformadas. Então eu gostaria de encorajar toda e qualquer pessoa que está nos ouvindo, lance mão, faça bom uso, estude marketing, estude digital, como é que funciona o algoritmo do Instagram, é fundamental você entender o mínimo possível, o algoritmo do YouTube. Você que faz negócios B2B, tem que entender um pouquinho de LinkedIn, estuda bastante, interage e você pode ter resultados absurdos a partir dessas interações e dominando essas ferramentas. Fundamental, viu, Edu, rede social. Muito bom. Eu vou pegar essa frase aí, transformar vidas. Né? Como que um médico que atendia convênio passou a ser um empresário que transforma vidas? O que de fato mudou? Né? Porque quando você está ali no hospital, a gente talvez seja simplista, mas de alguma forma simplista você vende o seu tempo para o hospital.
né? Então a consulta é muito rápida, o olhar para o paciente fazendo... aqui a gente fica tarde e a noite inteira fazendo trocadilho, né? Mas o olhar é muito superficial e como, né? E acho que aí é importante repercutir isso, né? Como que você... e aí existe uma unção sobre o empreendedorismo, né? Mas que o teu negócio tem transformado a vida das pessoas. Edu, eu mencionei previamente que quando eu trabalhava no grande hospital, estava tudo pronto e o paciente chegava até mim. Quando resultado da pandemia e essas inquietudes que foram se acumulando dentro de mim, eu decidi então empreender, vem a tona os desafios. Na verdade, o empreendedorismo, ele é um processo. Ele tem começo, meio que não tem fim não, porque nós vamos aprendendo ao longo do tempo. E eu decidi então encarar essa jornada. E as habilidades que eu acabei de mencionar, eu fui correr atrás dessas habilidades. A satisfação de que você sente diante do resultado que você está implementando, porque antes o paciente chegava até mim, agora não, eu preciso pensar numa estratégia de marketing para atender esse paciente. Antes eu não parava para pensar sobre isso. Antes a minha consulta realmente... Só cumpria a tabela. Eu só cumpria a tabela. Antes a minha consulta, pelas condições impostas, era bem limitada em termos de tempo. Hoje eu consigo então dar mais atenção, receber o meu paciente, deixar meu celular disponível para ele a qualquer hora, a qualquer dia. Ele pode entrar em contato comigo para nós resolvermos as demandas que forem necessárias. Então, existe uma empatia, uma proximidade muito grande. No passado, eu não conseguia fazer isso, porque era limitado. Agora eu consigo organizar minha agenda, eu consigo dar mais tempo, eu consigo acompanhar de perto o paciente tem meu contato direto, caso ele precise, qualquer que seja o horário. Isso gera um conforto, bem-estar, um vínculo de confiança e a mesmo de segurança. E sabe o que é bom, Edu? Quando o paciente tem sua necessidade satisfeita, seu problema resolvido, ele vai fazer propaganda gratuita tua. Cara, nós temos um CAC zero nessa situação, Edu. Que legal. É muito bom. Então vale a pena dar esse passo para empreender, com coragem. Ô Charles, tem um versículo que eu acho que encaixa aqui nesse processo de entender, né, a partir dos olhos. Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Isso. Ali, naturalmente, ele está usando uma metáfora para falar de contaminação. Ok. Mas, sob certo aspecto, eu queria que você, a partir desse versículo, né, trouxesse uma contribuição para a nossa audiência, o quanto que a visão resolvida, bem assistida, né, pode trazer benefícios para o empresário, porque, de alguma forma, né, a gente fala aqui boas práticas, performance, dinheiro, técnicas, etc. e tal. Mas eu resisti durante um bom tempo em trazer aqui empresários ligados à área da saúde, porque para mim era óbvio. Saúde, você tem que cuidar da saúde. Isso. Vamos repercutir sobre vendas, sobre cultura, um monte de coisa. Mas depois a minha esposa chamou a atenção. Ela falou assim, olha, já parou para pensar que se o empresário não está bem daquilo que deveria ser óbvio, né, isso vai ter um reflexo no negócio dele? Eu falei, olha, faz todo sentido. Né? Então, a partir de então, eu abri a agenda aqui para trazer empresários ligados à área da saúde, para exatamente porque isso, de alguma forma, contribui com a audiência para pensar junto. Às vezes, e o homem tem... as mulheres não, né? Tem mais periodicidade de ir ao médico, mas o homem é aquela coisa, está doente, está trabalhando e está tudo bem. Isso. Né? Então... Conta pra gente qual é a sua visão sobre esse versículo, né? O quanto que isso é verdadeiro, por exemplo, quantas doenças podem ser colaterais e se cuidar da visão ajuda a resolver esse problema de performance. Porque no final do dia, se o empresário não estiver bem no corpo, a performance vai ser comprometida. Edu, o cérebro é considerado o órgão mais importante do corpo. E dos órgãos do sentido, sem sombra de dúvida, o olho é o mais importante. E o olho e o cérebro, eles estão conectados de maneira direta. 80% das informações provenientes do ambiente que passa pelos sentidos que atingem o cérebro através do olho. Então vamos considerar uma visão oftalmológica e neurológica e vamos considerar uma visão mental. Oftalmológico e neurológico. O olho pode ser acometido de muitos problemas. Problemas a partir do próprio olho
ou problemas do próprio corpo que acomete o olho. Vou dar alguns exemplos. Os problemas mais comuns de olho são os problemas de grau, miopia, hipermetropia, astigmatismo. E se você não consegue enxergar com nitidez, toda a sua qualidade de vida fica comprometida. Existem muitos outros problemas que também acometem o olho, como, por exemplo, catarata, que é a principal causa de cegueira reversível no mundo, e o glaucoma, que é a principal irreversível no mundo, assim como degeneração macular. Entretanto, existem outras doenças do corpo. Por exemplo, quando o indivíduo tem diabetes, o diabetes é um problema do metabolismo do açúcar. O açúcar descontrolado no organismo, ele vai causar alterações nos vasos do fundo do olho, são vasos da retina, que são os vasos mais sensíveis de todo o corpo. E aí o indivíduo fica com a visão embaçada, ele não consegue enxergar direito. Um outro exemplo é quando o indivíduo tem problema de pressão alta. São as doenças degenerativas crônicas que nós temos no nosso meio. Tanto é que o colega que é cardiologista, que trata de pressão alta, e o mesmo também o nefrologista, e quem é o endocrinologista que trata de diabetes, ele sempre diz, não esqueça de passar com o seu médico oftalmologista para fazer o exame de fundo de olho. O próprio exame de fundo de olho nos ajuda a entender em que estadio a doença se encontra. Pressão alta, diabetes, tireoide, doenças das articulações, elas podem acometer o olho secundariamente. Existem também outras situações, por exemplo, indivíduos sob estresse. A supraadrenal é uma glândula que está em cima do rim, que está aqui nas nossas costas. Ela produz adrenalina, que é o hormônio que cai na corrente sanguínea e causa uma série de efeitos. Um dos efeitos é o estresse. Quando o indivíduo está sob estresse... Peraí, qual que é a... A supraadrenal é o nome da glândula que está... É como se fosse um chapeuzinho em cima do rim. Nós temos o rim, em cima do rim nós temos a adrenalina. Adrenalina. E a adrenalina faz mal? Dependendo da quantidade que ela é dispensada dentro do organismo. Então, quando você está muito nervoso, você produz muito suor, as mãos ficam frias, você não consegue se concentrar de maneira adequada, o coração bate com uma frequência muito mais alta, a respiração fica ofegante e a vista também pode ficar embaçada. Como colateral ali. Como colateral. Ou seja, existem doenças do próprio olho, existem doenças secundárias do organismo que acometem o olho, existem condições emocionais que também afetam o olho. A emoção pode causar um colateral a emoção, um exemplo bem simples, a emoção, o chorar por si só, ele pode ser até certo ponto bom, porque nós estamos demonstrando a nossa emoção. E a lágrima é um fator que vai lubrificar a superfície ocular e vai proteger. Até aí é bom. Até aí é bom. Mas existem pessoas que caem no profundo dessa emoção por outras questões, não consegue se recompor emocionalmente e fica com a visão, não só a visão então oftalmológica, mas a visão de mundo comprometida. De repente ele pode ser acometido pelo medo que nós conversamos previamente. Olha, curioso. Ele não consegue então acreditar que com a visão que ele tem, ele vai ser capaz de ser um case de sucesso e vai levar transformação para todas as pessoas. Que loucura, Então, visão é fundamental, Edu. Tanto do ponto de vista oftalmológico, neurológico, como do ponto de vista mental. E não esqueça de você passar em consulta com seu médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Isso que eu ia te perguntar, mas você destacaria aí umas 3 histórias... Você deve ter muitas histórias. Eu tenho bastante. Né? Quantas cirurgias você fez até hoje? Eu me especializei nas cirurgias da parte da frente do olho. Então, tem as cirurgias que aplicam laser na córnea para corrigir grau, aproximadamente 40 mil nesses últimos quase 30 anos. 40 mil cirurgias? 40 mil, Edu, porque eu estou no mercado há bastante tempo. Cirurgias de catarata, aproximadamente 10 mil cirurgias, além de tantas outras cirurgias que nós já fizemos ao longo desses quase 30 anos de exercício da medicina e da oftalmologia. Quando você olha para essa quantidade, essa enormidade de histórias, que história que você destacaria aqui? Umas 2? Eu vou destacar uma ou 2 histórias. Alguns anos atrás eu recebi então uma paciente, criança, e a queixa era, doutor, ela não está enxergando direito, mas a mãe paralelamente dizia o seguinte, e eu percebi que a criança ela chegou no consultório cabisbaixa e ela não interagia com o ambiente. E a mãe dizia o seguinte, doutor, parece que ela não está enxergando bem e eu tenho recebido queixas da escola que ela também está com o rendimento escolar comprometido. E a professora, inclusive, comentou um dia que ela saiu com frequência da carteira dela e se aproximava da lousa. E concluiu que provavelmente ela não estava enxergando bem. Além disso, a vida social dessa criança está bem comprometida, porque ela só fica em casa. E tudo que ela faz, ela leva bem pertinho do olho.
Depois que eu colhi, então, a historinha, nós fizemos o pré-exame, já detectamos uma alteração de grau, em seguida nós fizemos o exame oftalmológico e detectamos que, na verdade, inclusive, Edu, acabei de lembrar, foi dado diagnóstico de autismo para essa paciente, por causa do isolamento social. Autismo, o que o autismo tinha a ver com visão, Charles? Na verdade, essa criança, como ela não conseguia interagir com o ambiente, ela ficava presa no seu mundo social, ela não conseguia bater papo, conversar, interagir, então as pessoas estavam dizendo o seguinte, ela deve ter algum comprometimento emocional, comportamental. Na verdade, era deficiência visual. Que loucura, rapaz. Detectamos que essa paciente tinha 7 graus de miopia. Então, essa era a causa do falta de relacionamento adequado com o ambiente. Quando nós colocamos o óculos no rosto do paciente, automaticamente, o sorriso já se explora na face. E essa criança já bate papo, já conversa, já interage. Essa mesma criança eu fui acompanhando ao longo do tempo, depois de mais ou menos 15 anos, quando o grau dela estava estável, nós fizemos os exames oftalmológicos e concluímos que ela era uma paciente apta para cirurgia. Aplicamos laser na córnea, praticamente nós conseguimos quase que zerar o grau, e essa criança hoje se transformou num adulto, totalmente normal, e consegue interagir. No primeiro momento, então, era muito grau de miopia, que ficava dependendo dos ossos das lentes de contato. No segundo momento, aplicamos laser na córnea, resolvemos o problema do grau e hoje é uma pessoa totalmente normal. Muito interessante. Muito interessante. Ô Charles, o que você consideraria um princípio inegociável aí dentro olhando na sua jornada para alguém que quer prosperar sem perder o propósito? Essa é uma pergunta boa, Edu. Porque desculpa a interrupção, tem uma piada, né? Me permita, não vou perder a oportunidade. A piada diz que o advogado acha que é Deus, você já ouviu essa piada? E o médico tem certeza. Tem certeza. Né? Já ouvi essa. Porque tem um processo de autossuficiência, etc. e tal. E eu acho que quando você vai empreender, quando você vê uma enormidade de desafios, acho que a primeira conclusão, se não deveria ser, né, olhando para a audiência aqui, você precisa ser humilde. Uhum. Né? Você precisa de pessoas, você precisa aprender coisas novas. Então, de novo, né, você sai daquela zona de conforto não só da financeira, mas da intelectual. Okay. Porque quando a gente olha ali, né, alguns livros da Bíblia, né, e a gente tem ali a questão do gnosticismo, que a gente chamaria aqui hoje de intelectualidade. Né? Então, quando você pega um médico, um advogado e outras profissões que elevam um nível padrão, né, da intelectualidade, não deveria, mas de alguma forma distanciar essas pessoas de Deus, porque leva elas para o outro caminho oposto, que é o da autossuficiência. Agora, como sendo médico, né, e aí olhando para essa questão de propósito, de valores, e de alguma forma, ainda que não seja remunerado à altura, você tem sim uma prosperidade ali, se você, de novo, comparar com a média das outras profissões. Como que isso tudo, né, na sua leitura, na sua visão, né, na sua jornada, que conselho, na verdade, você daria para a pessoa manter ali o propósito a despeito de todas essas inputs que te levam para uma autossuficiência? Edu, é interessante porque ao longo de nossa formação, entre aspas, espero que vocês me entendam, é dado ao médico, em função do conhecimento que ele adquiriu, de como funciona o sistema biológico, até certo ponto, preservar ou promover a vida. E às vezes isso pode ser mal interpretado como autossuficiência, altivez de espírito ou orgulho. Isso acontece, infelizmente, no nosso meio. Existem muitas coisas, muitos valores e princípios, Edu, que nós precisamos preservar, mas se eu tivesse que destacar eu falaria para você integridade. A integridade não dá para você prosperar com atalhos, Eduardo. Você precisa trilhar caminhos sólidos de justiça e retidão. E essas coisas, por si só, elas demandam tempo. E elas não acontecem de uma hora para outra. E ao longo desse processo, nós somos, claro, tentados a sermos seduzidos, ou quem sabe a trilharmos um caminho mais curto, mais rápido, para atingirmos um resultado que é considerado satisfatório
quando pensamos de inconsciente coletivo? Fama, glória, poder, dinheiro, reconhecimento. Mas se a integridade não estiver acompanhando tudo isso, que pode ser resultado da própria integridade, não vale a pena. O resultado final pode ser desastroso. Você comentou previamente, não existe nenhum sucesso, por exemplo, que justifique você ser um não herói dentro da sua casa. Fracasso no lar, fracasso dentro do seu lar. Então, integridade para mim é mantenha seus princípios, seus valores, não se deixe corromper, seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza e no exercício da medicina. E no seu devido tempo, os frutos virão à tona. Ainda nesse chat mais inspiracional, o que você aprendeu sobre fé nessa jornada da medicina? De novo, né, sendo um contraponto daquilo que te leva para um caminho da autossuficiência e a fé te leva para um caminho da dependência. Edu, não dá para exercer medicina de qualidade sem ciência, sem conhecimento, sem tecnologia. Mas também nós não podemos abrir mão da fé. Enquanto o meu exercício tradicional da medicina, ele faz com que eu intervenha no sistema biológico, preservando ou recuperando a vida, a fé, ela faz com que uma visão futurista e cheia de esperança, de que eu deva continuar trilhando um caminho da integridade e da honradez que nós tínhamos falado. Não dá para a verdade para dissociar. E tem outras situações, às vezes você se depara com um caso tão difícil que você discute, os casos difíceis você não consegue resolver sozinho, Edu. Tem que ter uma bancada com muita gente boa. E isso é bom. Isso é bom, isso é bom. E você discute os casos complicados com os colegas e de repente, e aí, gente, o que é que nós vamos fazer? Eu não sei. Olha, eu também não sei, mas eu estou movido, e às vezes eu utilizo essa palavra no meio acadêmico, nem sempre ele é entendido. Eu estou com a sensação que nós devemos fazer tal coisa. Na verdade, a sensação é o impulso da fé. Sim. É a fé dizendo, faz tal coisa, vai lá, faz e espera o resultado porque vai acontecer. Então, existem situações extremas que a medicina ainda não tem uma explicação. A fé, na minha cabeça, ela não é irracional. Ela, na verdade, está acima da razão. E ela deve caminhar de mãos dadas com a ciência e com o conhecimento, Eduardo. Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Durante um erro histórico, né? Durante muitos anos se dissociou a ciência com a fé, com as questões espirituais. E acho que hoje isso já está um pouco mais aproximado, mas tem muita gente ainda que é resistente, né? Ainda. Acho que esse é um ponto de atenção, né? Bom, estamos caminhando para o final aqui. A gente normalmente tem umas 3 perguntas clássicas aqui, livro, né, conselhos. Você já deu um conselho aqui e uma terceira pergunta surpresa para você. Vamos lá. Mas vamos falar de livro. Antes de te perguntar qual que é o livro que te impactou aí na sua construção como empreendedor e a visão de negócio, você escreveu um livro, né? Está no forno, então você não trouxe porque ainda está no forno. Vou pedir para o Mr. H fazer um insert, colocar aqui na tela o livro. Vai ser distribuído pela Amazon, vai estar na Amazon. Nós vamos nas principais plataformas, principalmente a Amazon vai estar disponível. Maravilha. Então você pode ver aí na tela o livro do Dr. Charles, né? Ou do empresário Charles aqui. Por que você escreveu um livro? Porque está na moda, porque é um marketing bacana. O que te levou a escrever um livro? Edu, eu me fiz essa pergunta previamente e, na verdade, eu pensei, eu preciso escrever um livro para que as pessoas que têm uma origem semelhante à minha, alguma pessoa que se familiarize com minha história, seja estimulado a continuar sonhando. É como se fosse uma ferramenta a mais diante de todas as outras que nós temos à nossa disposição, que servisse como um ponto de apoio, de suporte, ou aquele passo de coragem que você precisa dar para dizer o seguinte, se Charles conseguiu, eu também consegui. Qual foi o caminho que ele trilhou? Foi da fé, foi da perseverança, foi do estudo, foi do trabalho. Eu vou reproduzir esse modelo, eu quero saber se vai dar certo ou não. Por isso que nós resolvemos, então, escrever também um livro, uma autobiografia, nesse primeiro momento, contando um pouco nossa história, para que servisse de estímulo, para que pessoas também dissessem o seguinte,
eu também vou conseguir chegar lá. Então, sobre certo aspecto, é uma biografia. É uma biografia. Conta um pouquinho da sua jornada. Conta um pouco da minha jornada, basicamente isso. E por que a audiência precisa ler esse livro e saber da sua história? É muito simples, porque vocês precisam tirar as escamas dos olhos e enxergar a vida com nitidez e clareza, Edu. Ou com outros olhos. Ou com outros olhos. Muito bom, muito bom. Charles, que livro que te impactou, mudou a sua visão aí, né? Aproveitando aí ainda o trocadilho do mundo dos negócios, que livro te ajudou nessa jornada do empreendedorismo? Na verdade, Edu, eu diria que dezenas de livros. Meu hobby predileto é leitura, eu amo ler, e leitura é o estímulo que eu encorajo todo mundo a ler. Dentre tantos livros que me chamaram a atenção, num passado não muito distante, Ponto de Inflexão foi algo que realmente me chamou bastante atenção. Eu me identifiquei com a história do Flávio Augusto da Silva, considerando suas origens, as dificuldades pelas quais ele passou, e ele não baixou a serviço, pelo contrário, de olhos abertos e cabeça erguida, olhando lá na frente. E hoje ele serve de apoio, de suporte e também um exemplo a ser seguido. Então, Ponto de Inflexão é um livro que realmente faz parte da minha cabeceira. E de vez em quando eu estou visitando. Muito bom. O Flávio Augusto, um abraço para o Flávio Augusto. Quem tiver contato com ele, manda esse episódio aqui para ele. Né? Estamos honrando aquilo que Deus confiou. Ele fala bastante de vendas. Fala. Mas ele é um exemplo de fé, de superação também. Um cara que enxerga a vida não de uma forma romântica. Não. E você sabe, Charles, que tenho a oportunidade de aconselhar vários empresários, mas se você me perguntasse o que é mais comum... Edu, o que é mais comum? Romantismo. Romantismo. Muitos empresários cristãos acham que a vida do empreendedorismo vai ser flat, fácil. E, de novo, Jesus não prometeu que fosse fácil, né? Mas ele garantiu que com a fé você fosse construindo degraus para honrar ele, né? E as demais coisas não seriam acrescentadas, o dinheiro. Acho que, né, se eu posso dizer aqui, um grande erro, ou 3 grandes erros, vai. Né? O primeiro é romantizar. Né? Esse é o maior erro do empresário, porque quando você romantiza, você não enxerga o tamanho do desafio. Você estuda menos, você considera menos variáveis que pode dar errado. Isso depende de você, né? É uma expressão muito comum que né, vários empresários tiveram aqui. Eu tive um download do céu. Beleza, Deus mostrou uma forma de fazer algo diferenciado, mas a execução é dele. Quem tem que ir atrás de conhecer como que se faz é dele. Então, o romantismo, eu colocaria talvez em primeiro lugar. O segundo lugar é achar que não precisa do outro. Né? E isso também é contra o cristianismo. Total, porque nós precisamos de outras pessoas. Precisamos de sócios, precisamos... Né, quando você busca conhecimento, você também reconhece que você precisa de outras pessoas. Então, precisa de conselhos. Sim, fundamental. Né? A gente já teve episódios aqui tratando sobre conselhos. Né? O Brasil culturalmente entende conselhos como algo de empresa grande. Não, poxa, eu não tenho condição de manter um board aqui de conselheiros, mas você tem amigos, você tem pai, você tem esposa, você tem... concorrente. Né? Eu já cheguei a dar esse conselho aqui. Busca o seu concorrente, paga um café, almoço. Isso. Né? O máximo que ele vai dizer não, mas pelo menos você mostra ali uma vulnerabilidade, uma simpatia. Vai que o cara te ajuda. Fala, olha, cara, eu passei por isso, quero te ajudar. Não é? É isso mesmo. Porque a concorrência ela é saudável em certo aspecto. Né? E não existe para o cristão ou não deve existir a polarização. Não, aquele cara lá não pode nem de longe saber que eu existo, porque senão ele vai descobrir que eu estou tomando o mercado dele. Não existe. O mercado está aí para ser desenvolvido, para ser, né, disputado. Isso tudo é muito comum. Então, sob certo aspecto, é a arrogância. Né? De novo, a autossuficiência, eu me basto. Né? E às vezes é uma autossuficiência, uma falsa espiritualidade. Não, eu sou cheio de fé, eu vou conseguir. Então, humildade é o lugar onde Deus derrama a bênção. Né? E terceiro é fazer pelo dinheiro. Acho que eu colocaria aí, né, como um terceiro erro. Estou fazendo para poder dar uma vida melhor
para minha família. Está errado. Uhum. Né? Porque dar uma vida para melhor para sua família é muito subjetivo. Bastante. Né? Se você perguntar para o seu filho se ele prefere um carrinho de R$1.000 ou brincar com o pai com o dedo... Brincar com o pai com o dedo. Não é verdade? É verdade. Ah, mas, puxa, eu não fui para Disney, eu queria que meu filho fosse para Disney. Desde quando ir para Disney tem um valor eterno ou tem algum valor espiritual significativo? Uhum. Né? Então, muitas vezes esse viés de olhar para o dinheiro leva o empresário para um distanciamento do padrão do reino, que é tempo de qualidade, né? Tempo de oração. Quantos empresários, vários empresários eu aconselhei e a vida estava tudo bagunçada. E aí, quando eu falo vida, não só no negócio, família, etc. e tal, a pergunta que eu fazia, às vezes, causava até um espanto. Como é que está o seu devocional? Não tinha uma resposta à altura. Não, a resposta a gente já sabia. Não tinha, né? É verdade. Estava comprometida. Pô, não... Porque também, Charles, tem um outro... falso positivo aí, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando dá certo, às vezes dá errado. No sentido de que está dando certo, você dá o braço, o negócio vai te pedir o outro braço. Okay. Então você vai entrando numa espiral que o negócio vai te consumindo e você teve um empresário aqui que usou uma expressão bem bacana, chamado eu presa. Você é dono da empresa, mas você é uma presa da empresa. Entendi. Dá para entender o trocadilho? Entendi. Então, um grande desafio que eu, por exemplo, sempre acreditei, né, e usei isso como pilar, é como fazer um negócio crescer, escalar, né, ser próspero do ponto de vista de recurso, impactar vidas, mas eu consegui manter um altíssimo padrão de qualidade de vida, que significa tempo. Eu controlar o tempo. E eu controlar o tempo significa dar o tempo que o meu filho precisa. Dar o tempo que a minha esposa precisa. Deu para entender? Deu para entender. E a ponto de olhar para trás e dizer o seguinte, todo momento em que eu quis, porque o tempo te torna escravo. Isso. Todo momento que eu escolhi estar com meu filho, eu estive com meu filho. E o negócio continuou de pé. Isso tem um valor no mundo natural poderosíssimo, se chama qualidade de vida, né? Tem outros valores e tem um valor eterno, porque, de novo, nenhum sucesso na vida justifica ou compensa o fracasso no lar. Nós falamos previamente, eu concordo totalmente, Edu. E quando você faz esse investimento e não perda de tempo em família, você não imagina o quanto você está depositando no coração dos seus filhos. Uma formação de um homem ou de uma mulher de acordo com os princípios bíblicos. E eles vão reproduzir esses valores quando construir as suas próprias famílias. Então, Edu, você destacou 3 aspectos importantes, né? Romantismo. Vamos trabalhar mais com o pé no chão. Boa! Altivez de espírito. Abre os olhos, né? Abre os olhos. Altivez de espírito. Seja humilde. Isso aí. E não caminhe sozinho. Peça conselho para quem é sábio. Quem sabe mais sábio do que você. Seja humilde o suficiente para pedir conselho para quem é mais sábio do que você. Vou aproveitar o gancho da Reditela aqui. Como a Reditela existem outros grupos de negócio, não caminhar sozinho significa investir muitas vezes em clubes de negócios, né? Redes aqui, no caso da Reditela, cobra nada para que você participe, né? Você pode ali voluntariamente fazer uma contribuição, como se fosse uma oferta, mas estar junto com outras pessoas, né? Divide o seu fardo, você ouve insights. Quantas vezes, Charles, eu ouvi uma testemunha seguinte, cara, eu fui lá numa reunião da Reditela e aquilo me trouxe um insight, apliquei no meu negócio. Mudou o jogo. Mudou o jogo, né? Não caminhe sozinho. Isso não é de Deus, definitivamente, e é o lugar onde você não deve estar. Última pergunta, que passou rápido o tempo, né? Já passou o tempo, Edu. Nossa, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido que a gente nem percebe. É verdade. Charles Costa, qual o seu sonho grande hoje? Difícil a pergunta, hein, Eduardo? Edu, eu vou tentar ser mais objetivo possível, mas no fundo, o que eu quero é glorificar a Deus em tudo que eu faça, expandir o reino de Cristo Jesus e gerar valor na vida das pessoas, transformando a maneira como elas enxergam literalmente a vida. E é claro que eu gostaria de um complexo que envolvesse saúde,
tecnologia, finanças, que fosse além das fronteiras do Brasil, porque todo mundo precisa enxergar bem. E nossas ações não precisam se resumir somente no ambiente no qual nós estamos inseridos. Que a nossa influência, inclusive mesmo na nossa ausência, consiga continuar transformando as pessoas. O que eu quero na verdade é isso, é que as pessoas enxerguem Cristo Jesus com um novo olhar e que elas possam então ir para o céu. E eu sou só um instrumento, Edu. No final das contas, oftalmologia para mim é apenas uma boa desculpa para glorificar a Deus e expandir o reino de Cristo Jesus, mas é uma boa desculpa que ajuda as pessoas literalmente a enxergar a vida com mais nitidez e com mais clareza. Muito bom. Olha, Charles, me permita profetizar sobre o seu instituto, que ele seja próspero, amém, que ele seja grande, aleluia. E quando estiver crescendo exponencialmente, você lembre que a verdadeira religião, como diz a Bíblia, é cuidar dos necessitados. Né? E a gente conversava mais cedo e acabamos não entrando muito nesse ponto, o quanto um diagnóstico simples prévio pode mudar a vida da pessoa. É verdade. E às vezes ela não faz isso por falta de conhecimento ou por falta de dinheiro. Né? E então que o Instituto Charles Costa cresça bastante e ali reserve uma boa fatia, um bom percentual do tempo e do recurso para acolher e cuidar daqueles menos favorecidos da sociedade, e você possa ser, né, luz, para que a luz de Cristo chegue através dos olhos e leve saúde, transformação de vida, porque às vezes um diagnóstico tardio, né, muda o futuro. Muda o futuro. E que o Instituto Charles Costa seja uma bênção nos olhos da população brasileira. Eu aceito a profecia e eu a recebo de bom grado, Edu, e que ela se torne real dentro do tempo de Deus. Amém. Amém. Desejo sucesso, então, porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. Amém. É sobre impactar vidas, transformar a vida através dos olhos, os olhos físicos, os olhos da alma, e com tudo isso glorificar a Deus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, a generosidade do seu tempo conosco e a generosidade também de compartilhar esse conteúdo com a sua rede. Te pedimos gentilmente que então nos ajude comentando, curtindo e compartilhando. Seja abençoado na prática dos negócios segundo o olhar de Deus. Amém. Glória a Deus. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.